Olha só, vamos pensar juntos numa coisa. O poder que uma voz tem. É impressionante, né? Uma única voz. Ela pode iniciar uma revolução, pode acalmar um bebê, declarar uma guerra ou selar um amor para sempre. Mas hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem que pega essa ideia e a eleva a um nível cósmico. Estou falando do Salmo 68, versículo 33. A gente vai desvendar juntos como a voz de Deus é mostrada ali, não como um som qualquer, mas como a própria força que molda, que governa e que sustenta tudo o que existe. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. O que acontece quando o Criador quebra o silêncio do cosmos? É algo para se refletir por um instante, não é? Imagina só, um universo imenso, vasto, silencioso na sua grandiosidade. E, de repente, uma voz. O que será que acontece quando esse silêncio todo é quebrado pela voz do próprio arquiteto de tudo? Bom, a resposta para isso, e a gente vai ver em detalhes, tem implicações que vão, olha, muito, mas muito além do que a nossa imaginação consegue alcançar, e que tocam a nossa vida, a nossa realidade bem de perto. Então, para a gente poder sentir de verdade o peso, a força desse único versículo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o contexto. Porque o Salmo 68, ele não é uma meditação calminha, sabe? Pelo contrário, ele é um poema épico, grandioso, é quase cinematográfico. É esse salmo que monta o palco, que cria toda a atmosfera para o momento em que essa voz poderosa que a gente vai analisar entra em cena. Pois é, tecnicamente os estudiosos chamam o Salmo 68 de epinício. É um nome complicado, mas a ideia é simples. É um canto de vitória. Imagina a cena, um general depois de uma batalha que decidiu tudo, voltando para a cidade. O povo todo na rua, aplaudindo, aclamando. É essa energia, o clima do salmo. Deus é celebrado ali como um guerreiro invencível que venceu todas as forças do caos. E é exatamente nesse cenário, nesse ambiente de poder absoluto, de triunfo que ninguém pode questionar, que a sua voz ecoa. E agora a gente chega no versículo. Vamos começar com a primeira parte, que diz assim: aquele que cavalga sobre os céus dos céus, que são desde a antiguidade. É forte, né? Percebe a energia que tem nessa frase? A imagem é cheia de movimento, de domínio, de poder. Não é um retrato de algo parado, estático. Então vamos mergulhar em cada detalhe dessa frase, porque a profundidade dela é gigante. O Cavaleiro da Eternidade. Quem é, afinal, essa figura? É importante a gente notar que essa imagem não é de um Deus distante, sabe? Um Deus parado num trono, longe de tudo. Muito pelo contrário. É a imagem de um Deus em ação. Um Deus que está cavalgando sobre toda a criação, exercendo ativamente o seu domínio. É, sem dúvida, uma imagem muito dinâmica da soberania. E para a gente conseguir captar a grandiosidade completa dessa imagem, a gente precisa fazer uma coisinha, voltar para o hebraico original. Porque, na tradução, um pouco da poesia, da força, acaba se perdendo. E lá no original existem 3 palavras-chave que nos dão a dimensão exata do que o salmista queria dizer. São elas, Rokebe, Bishme, Sheme e Keden. Pensa nelas como a chave que vai abrir o cofre e mostrar todo o tesouro dessa cena majestosa. Ok, vamos começar com Rokev, Bishme, Sheme. A primeira palavra, Rokev, é fascinante. Não é simplesmente cavalgar. A imagem que ela traz é a de um condutor de bigas de guerra, um guerreiro que tem o controle total do seu veículo. É uma imagem de poder e perícia. Agora, onde é que ele está pilotando essa biga? Não é no céu comum. É no Bishme Sheme, que significa o céu dos céus. Pensa nisso como a camada mais alta, a estrutura mais fundamental de todo o universo. Ou seja, é o controle absoluto no nível mais elevado da existência que se pode imaginar. E a outra palavra, Keden. Essa palavra é de arrepiar. Ela nos joga direto para dentro da eternidade. A tradução comum é desde a antiguidade, mas não é a antiguidade que a gente estuda nos livros de história. Não, Keden aponta para um tempo antes do tempo. Um passado primordial, antes da história humana sequer começar a ser contada. O que isso quer dizer? Que a soberania de Deus não começou ontem, nem quando o mundo foi criado. Ela simplesmente sempre existiu. Ele não só vive na eternidade. A imagem aqui é que ele a domina, ele cavalga sobre ela. Tá, mas por que essa imagem tão específica? Um cavaleiro celestial. Será que era só para ser poético? Na verdade, não. O salmista estava fazendo uma jogada muito intencional aqui. É o que a gente chama de apologética direta. Traduzindo, ele estava defendendo a sua fé de um jeito super inteligente, batendo de frente com as crenças dos povos que viviam ao redor. E aqui está o pulo do gato. Olha que interessante. Os cananeus, que eram os vizinhos de Israel, adoravam um deus chamado Baal. E adivinha qual era um dos títulos de Baal?
o cavaleiro das nuvens. Ele era o deus da tempestade. Aí o que o salmista faz? Uma jogada de mestre. Ele pega esse título e o eleva a um nível que não tem nem comparação. É como se ele dissesse, o Deus de vocês cavalga nas nuvens? Algo que a gente vê aqui de baixo, que passa, que se desfaz? Legal. O nosso Deus cavalga nos céus dos céus, na própria estrutura da realidade, desde antes do tempo existir. É uma afirmação teológica poderosa, sabe? De que Avo está num nível de autoridade e poder que nem entra na mesma discussão. Bom, até agora a gente viu a imagem do cavaleiro, dominando tudo desde a eternidade. Uma imagem incrível. Mas ela ainda não está completa. O versículo continua e a gente precisa prestar muita atenção agora. Eis que ele envia a sua voz, uma voz poderosa. Ou seja, esse cavaleiro não é silencioso. E a pergunta é, que voz é essa? O conceito aqui é tão impactante quanto o da primeira parte, se não mais. Quando a gente pensa em a voz de Deus, o que geralmente vem à mente? Talvez um sussurro calmo? Ou quem sabe um trovão que faz tudo tremer, né? Mas o que o salmista apresenta aqui é algo diferente. É uma voz que é pura força em ação. Uma energia que não só comunica, mas que faz as coisas acontecerem. É literalmente uma força executiva. E, de novo, para entender a profundidade disso, a gente volta para o hebraico. A expressão usada para voz poderosa é kol-oz. 2 palavrinhas só. Mas nessas 2 palavras existe um universo de significado. Elas são a chave para a gente entender a natureza dessa voz. E aqui está um ponto crucial. Kol-oz não tem a ver com volume. Não é sobre gritar. A palavra oz, ela significa força, poder, substância, vigor. Para a gente ter uma ideia, pensa numa represa hidrelétrica gigantesca. O poder dela não está no barulho da água caindo, mas na força imensa, na energia potencial que está ali contida, segurando o peso de um rio inteiro. É esse tipo de poder. A voz de Deus, nesse sentido, carrega essa força. É uma voz que não é só para ser ouvida com os ouvidos, é para ser sentida em cada átomo do corpo. Uma voz que inspira um temor, um respeito profundo. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. Quando Deus fala, ele está enviando energia executiva. Pensa nisso. A voz dele não só comunica uma ideia, ela executa a ideia. É exatamente o que a gente vê lá no Gênesis. Ele disse, haja luz, e o que aconteceu? A luz passou a existir. A palavra dele não descreveu a luz, ela criou a luz. A voz de Deus é o próprio agente que transforma a realidade para que ela fique alinhada com a sua vontade. Ok, tudo isso é grandioso, a teologia profunda, mas e daí? O que essa voz que foi dita lá na eternidade tem a ver com a gente? Com o nosso dia a dia, com o boleto para pagar, com as preocupações do trabalho, da família. Como é que esse poder todo se manifesta na prática? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos explorar como essa autoridade ecoa através do tempo e chega até nós. A ideia aqui é ele tirar o fôlego de verdade. Pensa comigo. Imagina um som que foi emitido e que nunca para de ecoar. A voz de Deus, aquela voz dita lá no Éden, no início de tudo, ela ainda está reverberando pelo cosmos. As leis da física que mantêm as galáxias girando, a complexidade absurda do nosso DNA, a vida que pulsa em cada planta, em cada animal, tudo isso pode ser entendido como o eco dessa voz, sustentando o universo, segundo essa visão, a cada milissegundo. E o que isso significa na prática para a vida da gente? Significa que as promessas de Deus, as palavras de esperança, de propósito, de futuro que ele falou, elas carregam exatamente esse mesmo poder. Esse poder criador e sustentador. Elas não são só palavras bonitas. Elas têm têm força. E isso quer dizer que elas não podem ser canceladas por uma crise financeira, por uma instabilidade política, por um diagnóstico médico ruim, por nenhum caos humano. A ideia aqui é que mesmo quando tudo ao nosso redor parece silencioso, desolador, a fé seria a capacidade de ouvir o eco dessa voz soberana. Então, vamos tentar amarrar tudo isso. Como a gente pega essa teologia toda e a transforma em algo prático? Vamos resumir o que a gente viu em 2 verdades fundamentais. 2 lentes que a gente pode usar para enxergar o nosso dia a dia. A primeira verdade é sobre perspectiva. No meio do caos que a gente vive, o barulho das notícias 24 horas, o feed infinito das redes sociais com 1 milhão de opiniões, as nossas próprias ansiedades gritando na nossa cabeça, é fundamental lembrar que existe uma voz que está acima de todo esse ruído. Uma voz que governa desde a antiguidade. O Cavaleiro da Eternidade está no controle. Isso não faz os problemas sumirem, claro que não, mas coloca eles na devida proporção. E a segunda verdade é sobre a autoridade. Se a voz de Deus é tão poderosa, se ela é
Então a sua palavra revelada, a Bíblia, deveria ser a nossa autoridade final, a nossa bússola. E para a gente conseguir ouvir essa voz, o desafio é aprender a baixar o volume. O volume do nosso ego, o volume das outras vozes que o tempo todo competem pela nossa atenção. E assim, o desafio que fica para nossa reflexão é exatamente este. Em meio a tanto ruído, a tantas distrações, a tantas preocupações que gritam por atenção o tempo todo, será que é possível a gente parar e conseguir discernir o eco dessa voz? Será que a gente consegue sintonizar a nossa vida na frequência desse trovão da soberania? A busca por uma resposta para essa pergunta, bom, essa busca tem o poder de mudar absolutamente tudo.